Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 7 e 8. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Verso 8. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Esse registro aqui de Jesus comendo a última Páscoa dele, antes de morrer, porque no dia seguinte ele foi julgado, ele foi condenado e crucificado, é muito significativo, é muito importante para nós. Não é à toa que Jesus morre nesse período de Páscoa. A Páscoa lembra o quê? A libertação do povo judeu da escravidão lá no Egito, lembra disso? No capítulo 12 de Êxodo é instituída a Páscoa. Depois de 9 pragas, a 10ª praga de Deus sobre os egípcios, o juízo de Deus pela maldade de Faraó e o seu povo, era a morte de todos os primogênitos, inclusive dos animais. E Deus, para isso, enviou um anjo da morte. A questão é que a orientação que foi dada ao povo de Deus, ao povo crente, era que matasse um cordeiro e com aquele sangue eles lambuzassem as portas das suas casas. Quando o anjo da morte enviado por Deus chegasse na casa do judeu e visse lá o sangue do cordeiro, ele pularia para outra casa. Por isso, Páscoa significa lá no original passar por cima. E aquele cordeiro com o qual o sangue era lambuzada a porta dos judeus, representa Cristo. É o cordeiro pascal, já era símbolo do cordeiro que João vai dizer lá, o João Batista, quando vê Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso Jesus não é apenas o cordeiro para os judeus, mas é o cordeiro de Deus para toda a humanidade, para mim e para você. Você consegue entender agora por que Jesus morre no período da Páscoa? A relação é muito óbvia. Assim como a Páscoa lá dos judeus em Êxodo pôde representar a libertação para aquele povo, Jesus hoje também nos liberta, e liberta o ser humano do seu Egito hoje, que é o pecado. Que é esse mundão aí, esse sistema tóxico, corrupto e corruptor. Então, a Páscoa de Jesus Cristo, porque Paulo, lá em 1 Coríntios 5, 7, ele vai dizer que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Então, a Páscoa de Jesus Cristo hoje representa a libertação do pecado. Mas há exemplo lá também da Páscoa dos judeus. A Páscoa hoje com Jesus, sendo o nosso cordeiro pascal, representa também a perspectiva que temos. Nós temos um futuro com Deus, você tem um futuro com Deus. Lá os judeus tinham a promessa da terra prometida. Nós temos a promessa de que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida e um dia nós estaremos no céu de Deus. E em terceiro lugar, a Páscoa também, a partir daquele cordeiro, representa que nós temos um alimento espiritual. Os judeus lá precisavam comer, leiam lá Êxodo 12 para você entender um pouco a Páscoa, o que significa para os judeus, e na Bíblia eles precisavam comer o cordeiro todo durante a noite, nada poderia ficar para o outro dia. E Jesus também é para nós o cordeiro, tanto que na mesa da ceia do Senhor nós comemos do pão e do vinho, que é símbolo de se alimentar do Cordeiro de Deus, da fé em Jesus Cristo, se alimentar da presença de Jesus, se alimentar do sangue de Jesus que está sobre nós, da autoridade de Jesus, da unção de Jesus, do Espírito de Jesus que nos é dado quando nós aceitamos a Ele. Então veja, a Páscoa é libertação, esperança, perspectiva de vida. E a Páscoa também é o alimento de Deus, é o Cordeiro de Deus que nos é dado para que possamos nos alimentar dele e continuar a nossa caminhada. Que todas essas verdades espirituais possam alimentar a sua vida e a sua fé. E eu desejo uma feliz Páscoa, um período de Páscoa para todos os irmãos e irmãs e toda a igreja. Profetizo um dia como uma Páscoa abençoada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.